Bom, a ideia, gente, é apresentar um pouquinho, então, dessa pesquisa de doutorado, mas também, se o tempo permitir, eu gostaria de falar de 2 projetos que envolvem a nossa equipe relacionada a jogos digitais. Bom, falando da pesquisa, então, de doutorado, começando por ela, o nosso enfoque foi basicamente pensar o seguinte, né? Como é que os jogos digitais, nesse caso, podem influenciar nas decisões do turista, podem engajar ele naquela atividade de turismo que já é lúdica, né? E o jogo também é lúdico. E com isso, ele participa da cocriação de valor daquela experiência turística. Cocriando o valor, ele está mostrando o seu perfil, as suas expectativas, e na visão de computação, ele está deixando muitos dados, né? E daí a gente já sabe a importância que os dados têm para o negócio. Então, essa é a ideia dessa participação e da melhoria também dos serviços. Bom, já que a gente está falando de jogo, eu pensei o seguinte, nós temos que engajar, né? Então, a gente foi estudar o que os jogos tinham que engajavam tanto as pessoas. Mesmo quem não joga, vai pensar no filho, no sobrinho, enfim, algum conhecido, sempre tem alguém que joga, né? A maior parte da população joga, principalmente jogos de dispositivos móveis. Esse aqui eu trouxe um recorte de um jogo, para o pessoal mais da minha faixa etária, vai lembrar, com certeza. Não vou falar os nomes, mas acho que vocês vão lembrar. Esse aqui também não é tão novinho, mas ele continua firme e forte por aí, né? Ele é um ícone, né, da área de jogos, e percebam que quando a gente olha essas imagens, a gente, de alguma forma, já manifesta, já tem alguns sentimentos em relação. Podem ser sentimentos bons ou não, né? Mas normalmente tem algum sentimento relacionado. Esse é mais moderno, né, o Fortnite, mas provavelmente vocês já viram também, ele tem uma qualidade visual bem interessante, e a nova geração joga bastante. E esse aqui também, né, sucesso de bilheteria, como a gente falaria, e ele tem algumas questões bem importantes que a gente vai verificar, o Minecraft e todos os jogos que se derivaram, né, dessa ideia. Mas o que esses jogos têm em comum, né? O que eles têm? Então, a gente parte de uma definição de jogo que é muito antiga, porque jogar faz parte da cultura humana e ela está junto com a gente desde os tempos primitivos. Então, jogar, por definição, e aí eu coloquei uma imagem, ela é uma participação voluntária, né? A pessoa deve decidir quando ela entra, quando ela sai do jogo. Aquele jogo sempre tem um objetivo, então ele tem alguma meta para ser alcançada, algum resultado que vai envolver. É claro que isso faz com que a gente precisa ter regras, porque eu vou ter várias pessoas jogando, então as regras vão colocar restrições, limitação naquela atividade, e nós precisamos de um sistema de feedback, ou seja, para manter o jogador envolvido, ou o turista, no nosso caso, envolvido, ele precisa de um sistema de feedback. Onde é que eu estou no jogo, né? O que eu posso mais alcançar? O que a gente pode ainda melhorar? E tudo isso faz, então, com que a pessoa entre numa imersão em outra realidade. Então, quando a gente observa lá o filho, o sobrinho, a gente chama para almoçar e não vem, ele está imerso nessa realidade que a gente chama, inclusive, de círculo mágico, tá? Então, não é culpa do filho ou do sobrinho que está distraído, é porque ele realmente está imerso. Acontece com a gente também se for jogar, né? Então, o jogo digital, ele é mais focado na diversão, certo? Mas nós levamos os jogos, a realidade de jogos, para atividades do dia a dia. E aqui nós temos as atividades gamificadas, que é o que a gente fez, então, na área do turismo, e mais tarde, se der tempo, eu vou falar da área de educação financeira também. E os games sérios, né, os serious games, que são, então, mais focados em jogos para educação. Então, até é uma nomenclatura diferente, mas que a gente pode utilizar, tudo tem a ver com elementos de jogo. Bom, quando a gente colocou aquelas imagens antes, e eu comentei sobre a questão do engajamento, do envolvimento, essa teoria do círculo mágico, ela também não é muito nova, enfim, ela é antiga, antes dos jogos digitais, inclusive,
Mas o que ela coloca? Quando a gente está envolvido naquele meio, a gente está nesse círculo mágico, onde a gente é um duende, é um guerreiro, né? A gente emergiu, a gente está imerso naquela realidade. Fazendo uma analogia com o futebol, vamos imaginar lá o jogador do Inter, né, professor? Ele vai chutar uma bola em direção à goleira e se ele acertar naquela goleira, ok, é o objetivo que ele tem. Falando dessa forma, vejo que não tem graça nenhuma, né? É uma ação de conduzir a bola e jogar lá naquela goleira. No círculo mágico, quando ele está envolto no jogo, isso é um gol, né? E a gente sabe a emoção que um gol pode causar, e pode mobilizar, inclusive, uma nação inteira, né? Ou várias nações, se forem torcedores daquele time. Então, no jogo digital, a gente traz esse mesmo conceito do jogo para envolver, então, o jogador nesse círculo mágico, e isso também na nossa atividade de turismo. Nós trabalhamos, então, tanto com motivação extrínseca como intrínseca. A motivação extrínseca, normalmente, ela é usada para atrair a pessoa para o jogo. A motivação extrínseca são as recompensas, né, externas que podem ser ganhas, sei lá, moedas, né, pontos, ganha um avatar, ganha um prêmiozinho, uma arma diferente para lutar, enfim. Mas o que o jogo normalmente busca é a motivação intrínseca. Então, motivação extrínseca desperta, chamou atenção. A intrínseca é que mantém ele envolvido. Eu não vou dizer viciado, né? Mas ele envolvido no jogo. A motivação intrínseca, ela é o alvo que a gente estuda da gamificação, e daí ela vai trabalhar algumas habilidades, como competência, dele se sentir competente no jogo, de relacionamento, isso é bem importante, a interação humana nos jogos, e de autonomia, dele se sentir, então, poder tomar iniciativa. Na motivação intrínseca, a gente usa muito nas nossas pesquisas a teoria do flow, né, que é esse canal de fluidez. Então, deixa eu ver se funciona aqui o apontador, sim. Então, o que a gente busca? A gente busca esse espaço aqui, ó. O que é o flow? O que é a fluidez? É quando a gente encontra o equilíbrio entre habilidade e desafio. Claro que os jogadores são de diferentes habilidades e desafios, mas observem que os jogos, eles podem ter níveis, né? Então, o que são os níveis? Não é que alguém teve uma ideia, né? Vamos por níveis nos jogos. Na verdade, o nível é uma forma de eu manter essa fluidez. Então, eu vou evoluindo ao desafio, né? E eu também dependo da habilidade que aquele jogador demonstra. Por isso que eu preciso conhecer, né, esse jogador. Também nós temos na teoria do flow alguns quadrantes, alguns espaços aqui que são interessantes, né? A excitação e o controle. Na excitação, o jogador, ele tá recebendo desafios, ele se sente desafiado, porém, ele não tem tanta habilidade, mas ele vai querer buscar desenvolver essas habilidades. Mais ou menos o que a gente também tenta buscar na sala de aula, né? Não só no jogo, mas na sala de aula. A gente poderia, né, pensar na teoria do flow como nosso fluxo para manter o pessoal prestando atenção, enfim, na aula. O espaço do controle é quando ele tem muita habilidade, mas o desafio ainda não está no nível, então o jogo vai buscar ampliar esse desafio. Tem algumas áreas aqui que a gente procura não trabalhar, que são negativas, que é a questão da ansiedade, quando ele tem muito desafio e ele está inseguro, ele não tem habilidade para aquilo, ele vai desistir. Relaxado, ele tem habilidade sobrando. A preocupação e o tédio também, né? A preocupação, o desafio está mais alto, muito mais alto que a habilidade, e o tédio está sobrando habilidade. E a apatia, que daí é o pior dos cenários, onde ele não está se sentindo desafiado, nem tem habilidade para seguir com o jogo. Então, buscando esses quadrantes, a gente tenta manter esse canal aqui de fluidez. Então, é isso que o jogo trabalha, e por isso, então, que a gente fica tão envolto naquela atividade. Pode chamar para almoçar, não percebe o tempo passar, não sente fome, não sente frio, e vai ficando jogando, porque está nesse círculo mágico, onde a teoria, então, do flow nos mantém. A gente também tenta enquadrar não é um bom termo, né, mas tenta clusterizar, então, identificar qual é o perfil do nosso jogador.
Esse perfil não tem a ver com o perfil humano, tá? Não é como eles se comportam só em relação à vida, é o perfil em relação ao jogo. Então, nós vamos encontrar jogadores do tipo socializadores, que eles buscam o que com o jogo? Interagir com pessoas. Então, o exemplo de antes do Minecraft, ele é um bom exemplo de um jogo socializador, porque quem já acompanhou vai observar que ele pode interagir. Outros jogos, como formar equipes, o próprio Fortnite, posso formar uma equipe. Então, ele também permite essa interação. Nós temos o predador. O predador, ele é um perfil que ele age sobre os jogadores, ele quer ganhar, mas ele quer ver os outros perderem. Existe esse perfil. Normalmente é o perfil que os jogos de disputa como Fortnite, Mortal Kombat, né, vão... o Mortal Kombat não tem um design tão bonito, mas ele é um jogo que marca bastante, né? Nós temos também o perfil explorador. Esse perfil é o que quer interagir com o mundo do jogo. Então, jogos de mundo aberto, onde eu posso explorar, estilo Legend of Zelda, também é um jogo mais antigo, onde ele vai explorando vários cenários e florestas e vai buscando descobrir caminhos. Isso também incentiva. O próprio Minecraft vai entrar aqui de novo, né? E também nós temos o perfil realizador, o que quer realmente ganhar, realizar, conquistar coisas. Então, baseado nesses 4 perfis, e juntando com a teoria do flow, a gente identifica para aquela atividade, para aquele jogo, quais são os elementos que a gente vai utilizar, né? Então, aqui tem um cardápio de elementos que vem da literatura, lógico, de vários estudos, de elementos que podem ser utilizados nos jogos conforme o perfil que a gente quer trabalhar, sempre mantendo a fluidez. Vou pegar um exemplo claro que a gente não vai olhar todos os elementos, isso aqui tem toda uma teoria por trás, mas vamos pegar, por exemplo, o elemento chamado pontos, né? Que jogo que não marca pontos? Fica mais fácil a gente pensar. Então, marcar pontos é um sistema de feedback. O jogador consegue ver como ele está em relação aos demais. Ele fica mais centrado no perfil do predador ou do competidor, mas todos os outros perfis também utilizam. Já, por exemplo, aqui nós vamos ter um elemento que é trabalho em equipes, que normalmente eu vou usar isso para o perfil socializador. Vamos pegar um outro elemento, easter eggs, eles são aqueles segredos escondidos, eles são normalmente utilizados no perfil explorador, porque ele vai desafiando, né? Tem algum segredinho escondido. Se ele buscar, tem o tesouro, uma moeda de ouro que está, sei lá, atrás de um local. O que a gente pode buscar? Então, se vocês forem pensar nos jogos de antes, eles trabalham com vários elementos. Então, o trabalho do game designer é justamente encontrar que elementos são esses que podem, então, melhorar essa nossa atividade. Muito bem, então nós partimos aqui desse estudo dos jogos e vamos levar isso para o turismo. O turismo é uma atividade lúdica. Aqui daí eu recorro ao conceito da minha orientadora, né, que não poderia deixar de falar, a professora Susana Gastal, onde ela coloca, então, que todo deslocamento que cause estranhamento, prazer e uma certa ansiedade diante do desconhecido e do novo. Então, como a gente atrela a uma atividade que já é lúdica, fazer turismo, turista, o jogo e transforme isso mais envolvente. Na época da tese, a gente vivia a pandemia do Covid, então nós também tivemos algumas repercussões, né, do que acontecia na sociedade naquele momento, na própria tese e nas escolhas que a gente fez aqui. E a gente também usou o turismo não só como fenômeno social, mas como uma atividade econômica. E como tal, então, a gente precisa motivar o turista e envolvê-lo naquela atividade. Daí nós criamos, então, um modelo que pudesse apoiar qualquer tipo de secretaria de turismo, qualquer provedor de turismo, né? Alguma associação, alguma empresa. Como ele pode, então, criar um game ou uma atividade gamificada que seja propícia àquele negócio e que, de alguma forma, engaje o turista, guarde boas recordações,
se insira na cultura daquele destino, e possa também permitir que ele crie valor na sua experiência e ainda, né, que ele contribua com dados e informações para retroalimentar o nosso sistema de conhecimento do turismo. Então, ele é um modelo de 6 etapas. Nós aplicamos ele na Secretaria Municipal de Garibaldi. Foi bem bacana, Garibaldi é muito organizado nesse sentido. Tivemos um bom retorno, e nós, na primeira etapa, eu vou destacar só 2 etapas aqui. A primeira etapa, onde a gente faz o alinhamento estratégico, então, com o negócio, o turismo, com a atividade econômica, enfim, com o fenômeno, nós utilizamos o modelo do BENE, que trabalha, então, ele propõe um modelo Sistur, onde a gente analisa, então, todo o turismo através dessas nuances. Então, por exemplo, em Garibaldi, a gente observou que o sistema, o que ele chama, né, de sistema ecológico, ele envolve não só Garibaldi em si, mas tem alguns roteiros que é Garibaldi Barbosa, é Garibaldi Bento e Barbosa, ou Garibaldi Bento, tem uma variação de combinações. No subsistema econômico, a gente observou também que o turista de Garibaldi, né, do município de Garibaldi, ele na época, né, 2021, quando a gente fechou 2020, eu não tenho bem certeza, mas eles estavam propensos a consumir produtos de R$100 um pouquinho mais. Então, como lá a terra do espumante, né, eles já começaram a nivelar, então, os brindezinhos, as compras, né, do turista por esse valor. Na questão cultural, daí a gente busca, claro, toda a cultura e descendência que acontece ali no município, franceses, italianos, a capital nacional do espumante, então essas questões culturais têm que ser bem marcadas. Vou passar, vamos lá. Muito bem. Nós partimos, então, para a definição do jogo. A gente fez uma atividade gamificada, corrigindo. Essa atividade gamificada, então, ela era para um perfil explorador e socializador. Então, ele permite criar roteiros, tem pré-roteiros montados, mas antes da viagem, o turista pode fazer o roteiro. Esse roteiro, então, pode ser compartilhado nas redes sociais com outros, e roteiros mais usados por outros turistas vão pontuando, e ele vai ganhando, então, certas premiações, usando tanto a motivação intrínseca como a extrínseca. Bem, essa pesquisa aqui, então, hoje ela teria que já buscar ela poderia ter uma continuidade, transformando esses aplicativos em produto. A gente também tinha uma ideia de transformar ele em imersão, usando realidade virtual, ou aumentada, ou híbrida. E também aqui ficaria pronto a questão, nós teríamos dados para alimentar um Big Data, um Data Lake, e a partir disso, então, poder fazer uma mineração de dados e uma experiência de conhecimento melhor daquele turista. A gente também tem alguns experimentos feitos na área do turismo. Esse aqui é o jogo da Olimpíada Colonial, ele era um jogo, não uma atividade gamificada, onde ele também trabalhou com o perfil explorador, tanto que o Guilhermino ali, ele tinha um segredo escondido, de vez em quando ele oferece uma taça de vinho ali para o Radit. Na verdade, aqui eram sucos, né, para ser mais ético, a gente usou sucos, não vinho, era para a gurizada. Nós também fizemos um quiz para Caxias do Sul, um quiz todo geolocalizado para o turista caminhante, onde ele pode caminhar a pé pela rua e conhecendo os locais e interagindo com o quiz, se divertindo ao mesmo tempo e conhecendo, né, a cultura do local. E esse aqui era uma agenda colaborativa, que é bem interessante, que é uma agenda onde qualquer evento ligado ao turismo pode ser publicado, e era uma agenda automoderada, sem moderador. Então, serviria como um centro, né, de informações. Muito bem, então, seguindo na linha de jogos, nós seguimos, então, não só no turismo, mas seguimos na linha de jogos. Então, só para apresentar para vocês e conhecerem essas possibilidades, nós temos um grupo que trabalha com jogos. Esse grupo, então, através de um edital do Game RS, da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia,
nós montamos o UXLab Key, que é o Laboratório de Qualidade de Jogos. É um laboratório, junto com os professores que estão citados, a professora Elisa Boff, Marcelo Fardo, o Júlio Kobalki e o professor Lucas Oliveira. A gente montou, então, esse laboratório, onde faz testagem de jogos, com o objetivo de quê? Fomentar a indústria de jogos na região. Então, é um laboratório, as fotos que vocês estão vendo são fotos reais do nosso bolsista, ali foi o nosso modelo, onde a gente traz testers, né, alunos, CETEC, ensino superior, pessoas de fora também da comunidade que se voluntariam para ser testadores dos jogos, e daí existe toda uma teoria ali por trás também para testes, e nós fizemos isso durante um período de forma gratuita com o edital. Mas o edital foi bem bacana, a gente conseguiu montar todo o laboratório, é um laboratório com óculos de realidade virtual, tem equipamentos bem interessantes, caros, né? Que, claro, vão ficando obsoletos, tem console de jogos, então a gente consegue produzir bons testes. Nós testamos, acho que uns 10 ou 12 jogos já, tá? O laboratório continua aberto, ela é uma atividade um pouco cara, digamos assim, para uma empresa da economia criativa que desenvolve jogos, né? Uma empresa iniciante, jogos às vezes não é considerado uma startup, mas ele fica mais dentro da economia criativa, então é uma coisa cara, a gente está tentando ali colaborar. Aqui são alguns testes que a gente faz, só para curiosidade, depois na página, que eu esqueci de colocar o QR Code, com o link, nós temos todos os tipos de teste que nós podemos fazer. E nesse momento nós também ganhamos um outro edital, né, com a ajuda ali do pessoal do Xinova, e esse edital, então, também do Game RS, ele é focado na educação das escolas do Estado, e nós, então, entramos com o tema de educação financeira, e nós criamos um jogo que simula a vida do jogador, dos 16, 18 anos, até os 50 a gente não quis seguir muito, né? E cada ciclo ele vai empregar o seu dinheiro de alguma forma, ele vai simular a sua vida. Então ele vai tomar decisões, vou estudar, não vou estudar, vou trabalhar, né? Vou guardar um dinheirinho ou não vou guardar um dinheirinho? Como a vida dele vai se desenvolvendo financeiramente, até uma idade que a gente considerou, provavelmente a gente pare nos 50, o jogo está ainda em desenvolvimento. Ele é um jogo também que trabalha com avatares, né? Então o jogador pode escolher o seu avatar para ele se sentir realmente naquele ambiente. Esse aqui é um design da arte conceitual, né? O jogo está em desenvolvimento nesse momento. Em 2025 a gente passa para a testagem. E daí nós temos os nossos parceiros, que são duas escolas, uma escola de Bento Gonçalves, a Pedro Migliorini, e a Presidente Vargas de Caxias do Sul, que são nossos parceiros na concepção do jogo e também no teste pelo edital, e o CETEC, que participou também, a gente assim consegue ter um perfil bem diferenciado de jogadores. A equipe é basicamente a mesma que eu apresentei antes, né? Aqui nós temos mais o professor Giovanni Eli Rocco, e em 2025, então, agora nós queremos colocar no ar. Ele é um jogo para web, porque nem todo aluno de escola estadual tem um dispositivo móvel que rode um jogo a contento, então, mas todas têm rede de internet e computadores para acessá-la, então a gente decidiu por um jogo plataforma web, tá? Tá ficando bem interessante, e o nosso outro parceiro também é a Yours Bank, que é uma startup da área de educação, de finanças, voltada para o público infantil e adolescente. Muito bem, nós queremos seguir então nos jogos. A ideia dos jogos é justamente tornar as atividades rotineiras e chatas um pouco mais agradáveis, né? Bom, eu encerro então aqui mostrando os cards da ODS. Indiretamente a gente se envolve com essas áreas, mas basicamente, como o nosso foco é jogos, a gente pode ir navegando para outras áreas, né? Como software, né? A gente pode ir para a área da saúde, para a área da educação, para a área do turismo, educação financeira, enfim, a administração. Então, os jogos podem suportar essas atividades de qualquer área, qualquer setor que a gente possa conhecer um pouquinho, né, daquelas regras. Ok? Gente, muito obrigada.